Minutos, vamos a Brasília conversar com a Isabel Mega, que está chegando. Ela está lá em Brasília, mas de olho na agenda do presidente Lula. O presidente Lula está em Moscou, lá na Rússia, para as comemorações do Dia da Vitória. A data que celebra a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial foi marcada por um desfile militar. Lula participa nesse momento de um almoço com Vladimir Putin, vai ter uma reunião bilateral com o líder russo. Isabel, o que a gente tem de expectativa a partir desse encontro? O que você, nesse momento, consegue antecipar para a gente? Seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você também. Boa sexta-feira. Estava aqui acompanhando essa cobertura super especial do Novo Dia. Claro que não dá para deixar de dar o parabéns para toda a nossa equipe. Foi muito bom acompanhar toda a cobertura aqui do Novo Dia e também esse momento emocionante do Habemos Papa ontem durante bastidores com o nosso Gustavo Uribe e equipe. Carol, é claro que agora os olhos se voltam também para o restante do noticiário com essa agenda importante do presidente Lula na Rússia e logo na sequência também na China. O presidente Lula foi convidado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, para participar desses eventos que marcam esse simbolismo de data em relação à vitória sobre os nazistas. Hoje, anos depois, a gente tem a Rússia em uma guerra contra a Ucrânia e o Brasil se colocando nesse papel de intermediador, tentando de fato fazer algo para que haja paz entre os dois países. Analistas internacionais veem um pouco efeito prático do Brasil se colocar nesse ponto de mediador. Mas essa visita tem esse outro lado, porque vamos também com objetivos comerciais. Temos grandes relações comerciais com os russos. O presidente Lula leva na comitiva a tiracolo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Chama a atenção justamente o que o Brasil está conversando com a Rússia em relação justamente à área energética. Então, a gente mapeou 3 pontos principais sobre esses acordos. Carol, um dos pontos prevê justamente um acordo para que haja o desenvolvimento conjunto de atividades de prospecção, desenvolvimento e exploração mineral de urânio no Brasil. Esse é um dos pontos principais. A ideia é que Tenex e Núcleo Brasil possam constituir uma joint venture justamente para o desenvolvimento de algumas atividades. Então, desse ponto de vista, é um acordo, é algo mais avançado. Mas há também 2 memorandos nessa área de energia que chamam a atenção. Um desses memorandos prevê a cooperação e a troca de conhecimento sobre combustível sustentável de aviação. Então, qual que é a ideia? É você fazer estudos de análise realmente de cadeia produtiva, pensando lá na frente em possíveis parcerias entre Brasil e a Rússia. Essa mesma pegada a gente pode colocar também em relação ao terceiro ponto, que é um memorando também para estudar colaboração entre os dois países para o desenvolvimento de infraestrutura de GNL, o gás natural liquefeito. Então, do ponto de vista de acordos mais técnicos ou memorandos, são esses 3 fatores norteadores, com a presença também do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Carol, esse encontro bilateral tem muita expectativa, porque em outros momentos, você deve se lembrar, teve até momento em que viralizou o encontro bilateral de Putin, que ele tinha uma mesa gigante e o interlocutor dele ficava a quilômetros, claro que exagerando, mas ficava bem distante do Vladimir Putin. O esquema de segurança dos russos é um esquema tido como bastante rígido e a comitiva brasileira, querendo ou não, tem que seguir essas regras. Mas pelo que eu andei apurando, mais no campo de curiosidade mesmo, com quem está lá na Rússia, a sala onde esse encontro deve acontecer tem diferentes mesas. Então, esse mesmo tratamento não deve ser dado ao presidente Lula. E fora as questões comerciais, tem ali uma pegada de preocupação do ponto de vista de analistas internacionais, Carol, de você misturar um pouco as imagens, com o Brasil indo até a Rússia e isso ser visto como uma espécie de dar apoio aos russos em relação à guerra, né? Do ponto de vista de Palácio do Itamaraty, não é essa visão que tem de dentro. Há uma visão de que realmente o Brasil vai com esse intuito de mostrar um posicionamento de que a guerra
é ruim, né, para o mundo, é ruim do ponto de vista de relações comerciais, é ruim pelas vidas perdidas, por esse saldo que a gente tem 3 anos depois do início do conflito. Mas é uma visão que gera uma certa preocupação, porque temos ali um reforço de algo que já está bastante desgastado e que a gente conhece os efeitos disso, não só na região da Ucrânia, mas mundo afora. Carol. A visão do Itamaraty destoa da visão do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Daqui a pouquinho, inclusive, Américo Martins, que está lá em Moscou, vai conversar com a gente, falando sobre essa agenda do presidente Lula e também da repercussão desse encontro entre o presidente do Brasil e o líder russo, país que invadiu a Ucrânia. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a Isabel e também com o Américo Martins, direto de Moscou.